25 de dezembro de 2025. Há praticamente 6 dias de acabar o ano. E atenção a isso. Situação muito delicada para os presos políticos na Venezuela. Maria Corina Machado já comentou, estão acontecendo execuções sumárias nas prisões da Venezuela. Aqui esta noite, em Estratégias Militares, ao descoberto as masmorras do terror do regime de Nicolás Maduro. Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Família, boa noite e bem-vindos ao Estratégias Militares. Só para dizer algo, eu já dizia no programa anterior. Há entes queridos que não estão conosco por vários motivos. Alguns por doença, outros porque já se foram. Lei da vida ou porque o Criador nos chamou para sermos reunidos. Mas há outros que... Este 24 Natal... São presos políticos, são pessoas que foram sequestradas, desaparecidas. A história é interminável. Na Venezuela, segundo organizações de direitos humanos, segundo as Nações Unidas, ocorrem torturas sistematicamente. Por ideologia, pela forma de pensar, ou simplesmente por ser incômodo para um regime ditatorial como o de Nicolás Maduro, um cara que há pouco se apresentava como um cristão praticante. O que vamos ver hoje à noite em Estratégias Militares é mais um exemplo de por que Nicolás Maduro não deve estar no poder. É uma situação complicada, muito complicada. É um tema delicado sobre o qual vamos falar esta noite e que eu peço que todos nós reflitamos, porque é importante, muito importante. Por favor, seus likes, seus comentários são super importantes para o que pode ser uma noite muito importante para muitos. Familiares de pessoas que estão desaparecidas ou que não sabem o que aconteceu com seus entes queridos. A verdade é que quando comecei a abrir esta página do livro, no livro da Venezuela, foi horrível, terrível. Ler testemunhos e entrevistas, um programa que preparo há semanas. Que só selecionei 2 vídeos para que possamos entender um pouco qual que é a situação. Mas vamos trabalhar bastante com o mapa, vamos viajar dentro da Venezuela novamente. Já tínhamos feito isso com as pistas de decolagem dos cartéis, centros logísticos, com as plantações, com lugares suspeitos. Hoje vamos fazer isso com as prisões. Já tínhamos falado sobre isso alguma vez? Programa na União Internacional de Telecomunicações. Tive fazendo uma análise da prisão de Aragua, como era tudo aquilo naquela época. Mas a verdade é que foi algo muito impactante o que vamos ver esta noite, e eu acho que é a noite ideal para podermos assistir. É preciso deixar algo claro. Maria Corina Machado, e é aqui que vou começar com esse assunto, publicou justamente hoje uma mensagem que é inquietante, muito inquietante. Vemos aqui Maria Corina Machado diz, e eu vou explicar um pouco mais. Alerta mundial. Ameaças a presos políticos na Venezuela. Nas últimas horas recebi informações sobre ameaças diretas e sistemáticas de execução extrajudicial contra presos políticos detidos na prisão do Rodeo, na Venezuela. Essas ameaças são feitas por funcionários dos órgãos repressivos do regime e constituem crimes contra a humanidade, violações graves do direito internacional humanitário e um risco iminente para a vida de pessoas que hoje se encontram em condição de reféns do Estado. Trata-se de intimidações diretas, reiteradas e direcionadas a pessoas totalmente indefesas, privadas de liberdade e sob custódia do Estado. O regime é responsável por qualquer dano físico e psicológico que ocorra a partir dessas ameaças.
A comunidade internacional exigimos a ação imediata dos organismos internacionais de direitos humanos, incluindo os mecanismos de proteção e verificação para prevenir execuções extrajudiciais. Instamos os governos democráticos e aliados a ativar medidas urgentes de pressão diplomática, monitoramento internacional e advertências formais para dissuadir o regime de concretizar essas ameaças. Solicitamos proteção imediata para os presos políticos, acesso a observadores independentes e garantias efetivas de vida e integridade pessoal. Há vidas em risco hoje? Uma mensagem de Maria Corina Machado. Bastante clara, bastante extensa, além disso, explicando uma situação bastante difícil para milhares de pessoas neste momento na Venezuela. Eu não vou julgar se a mensagem de Maria Corina Machado é a ideal ou não é. Se é muito leve ou se ela deveria ser mais incisiva ao pedir diretamente uma intervenção militar para acabar com essa história. O que eu vou fazer é dizer que a melhor forma que temos de dar nossa opinião é através dos comentários, tanto na transmissão ao vivo em que estamos agora, quanto na gravação. E que a partir daí nós todos juntos vamos para entender, conhecer e tirar conclusões sobre o que realmente está acontecendo agora mesmo na Venezuela. Entendo a mensagem política de Maria Corina. Mas isso não é sobre enviar observadores. Isso é sobre libertar pessoas. E agora vocês vão entender por quê. É um programa pesado, hein? Eu aviso que é um programa pesado. É um programa para um 24 de dezembro. Talvez não. Ou talvez sim, porque as pessoas precisam ver isso e precisam entender o que está acontecendo. Vamos colocar um primeiro vídeo que vai nos abrir a porta para muitos outros. É uma mãe. É uma mãe às portas de uma dessas prisões. O terror. Vamos ver a prisão depois. Seu cogito é como a chama e cuidado, porque seu cogito foi crescendo e tem mais de um. Mas agora vamos ver. Não se perca, Deus não foi luz, não tem sorte, muito pelo contrário, sempre, sempre, sempre. E Deus não faça o mesmo, não faça. Não faça igual Deus, não tire isso de mim, tire. Não o mesmo. E assim querem natais felizes, não se pode ter natais. Não se perca, Deus não foi luz. Piada doce. Todo pai ou mãe. Ver uma mãe ajoelhada no chão, na porta de uma prisão. Na porta de uma prisão, eu acho que é compreensível. Me desculpem, vamos colocar os objetivos do Superchat. Um segundinho, família. Pronto, me desculpem. É um documento que é terrível. Como essa senhora que estamos vendo. Existem milhares e milhares e milhares e milhares sofrendo todos os dias. Isso faz mais ou menos um ano, por volta dessa época, faz um ano. E claro, quando você vê uma mensagem que fala de observadores internacionais e toda essa história, eu acho que não há mais nada a observar. Acredito que o necessário, na minha opinião como ser humano, não envolve estratégias militares ou outras áreas. Somos seres humanos. E o sofrimento das pessoas me dói, me afeta muito. Além disso, precisamos pedir uma intervenção militar imediata. Sobretudo, a primeira coisa que precisamos fazer é garantir os lugares que vamos ver agora e que são importantes.
O regime, na semana passada, transferiu presos políticos do Helicoide à prisão de Delcy e começou a distribuí-los por todo o país. Alguns escondidos. Eu comecei a trabalhar nesse assunto, comecei a procurar. E vocês vão ficar impressionados ao entender a maldade que essas pessoas têm. E como um ser humano pode chegar a ser, vocês vão ficar impressionados com isso. Vamos deixar de lado agora o mapa das batalhas aéreas e toda essa história. Vamos deixar tudo isso de lado. Aliás, obrigado. Esse avião que vemos aqui? Sempre. 771 é uma alta personalidade de Washington que está chegando agora mesmo em Mar-a-Lago. Suponho ou entendo que é para se reunir com Donald Trump. Tomara que Marco Rubio e Donald Trump ou alguém faça isso chegar até ele. Para que entendam um pouco, é preciso ter coração e é preciso já ter dignidade, porque o que vamos ver é tremendo. Vamos para o mapa, tiramos o fundo do mapa. Todos os ícones que vocês veem bem aqui nesta imagem. Na verdade, vamos tentar colocar em outro modelo para que fique muito melhor. Vê se conseguimos por aqui. Aí está. Vamos colocar aqui. Não vou ligar minha câmera para que vocês vejam tudo muito melhor. Não há nenhuma interferência? Os ícones mostrados são os principais, mas não os únicos. Prisões de tortura na Venezuela. É impressionante. Aqui não acrescentamos outro tema que nunca tenha sido falado. Fossas comuns. Pessoas desaparecidas. Que nunca apareceram, mas foram encontradas fossas comuns. De acordo. Bom, então se preparem com isso. Existem lugares sinistros? Muito sinistros. Esta prisão que vemos aqui é uma delas. A prisão de Uribana. Esta prisão que vemos aqui, que foi se tornando cada vez maior e maior. Tem presos políticos. Ao redor da prisão há uma espécie de trincheira, e ao redor da prisão patrulham agentes com cães, os prisioneiros. Apesar disso ter sido construído para que as Nações Unidas pensem que eles saem para o pátio, nenhum dos presos políticos sai para o pátio. Nenhum. Na verdade, vamos comprovar isso aqui hoje em estratégias militares de uma forma bem simples. Vamos retroceder as imagens, prestando atenção em um desses pátios para ver se em algum momento vemos pessoas. Notarei como não há nenhum ser humano visível. Há lugares em que, em alguns momentos, é possível ver, mas muito poucos. Vejam, não se vê ninguém aqui agora, ano de 2019. 19. Há um grupo de prisioneiros encurralados contra o muro nesta área que vemos aqui. Pode-se ver um grupo. Como eles estão encurralados ali. Supõe-se que os guardas sejam todos esses que vemos por aqui. Muito provavelmente. Continuamos vendo imagens. Aqui eu vou mostrar as coisas como são. Não vamos esconder nada. E cuidado porque temos um vídeo de Vladimir Padrino que é devastador. Devastador. O vídeo que eu vi de Vladimir Padrino visitando um desses lugares. Entre agora na Venezuela e libertá-la. Vocês vão ver isso?
Reparem, não dá pra ver? Restos de vida? Nenhum? São imagens diferentes em momentos diferentes? Ano 2016, 2015 não se vê uma alma sequer? Nada de bom. Há momentos em que se vê aqui como todos estão alinhados, ou que poderia ser um alinhamento de pessoas. Isso é, 2011 é quando ainda estavam construindo essa mega prisão. Não muito longe dali, bem ao lado, do outro lado da estrada, já existia um desses centros. A única coisa que Nicolás Maduro tem construído não foram pontes, não foram trens, não foi infraestrutura civil. A única coisa que ele se encarregou de construir são prisões para reprimir o povo da Venezuela. E as pessoas precisam saber disso, precisam ficar sabendo. Vocês estão vendo isso aqui. Esses lugares que parecem ter uma pista para alguma coisa, não tem nada. 4 ou 10 presos de vez em quando saem pouco mais. Inexplicável. Bom. Pois, como eu dizia que estava comentando, tem um vídeo de Vladimir Padrino que é realmente impressionante. Mas antes de irmos para lá, vamos falar de outro tipo de centro de detenção na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Que, por sinal, nessas áreas é onde depois, curiosa ou misteriosamente, aparecem valas comuns com seres humanos. É uma coisa inacreditável. Centro Penitenciário do Ocidente. Mais do mesmo. Não se vê uma única imagem, nenhuma única imagem onde haja pessoas nos pátios, nenhuma. Aqui se vê um pequeno grupo, algumas sombras de 10 pessoas. Isso é uma verdadeira loucura. Entrar em um lugar desses é psicologicamente quebrar completamente um ser humano, deixando sequelas psicológicas para o resto da vida. De fato, quando Donald Trump disse que a Venezuela abriu suas prisões e deixou todos os doentes saírem, não me surpreende, porque seria impossível estar bem psicologicamente depois de viver um inferno como esse. Então vamos para o lugar onde essa senhora estava de joelhos. Onde essa senhora gritava para que libertassem o filho dela. Que era Tocuito, o nome que não engana. A realidade é outra. Tocuito 1 e Tocuito 2. Repare, aqui. As águas residuais estão juntas. Aos presos. Imagina viver com isso. Os presos são acumulados, organizados por grupos e círculos. Eles não podem se mover livremente pelo pátio, tem que estar o tempo todo em grupos. Vocês estão vendo essa imagem aí? Reparem nas instalações. Em que condições estão? Os pátios deveriam ser pátios, mas aí não tem ninguém. Não levam os presos para o pátio? Não há presos no pátio, em nenhum momento, em nenhum lugar. Se voltarmos aqui em 2019, vemos pessoas. Parecem ser pessoas. Em 2018. O regime tem se tornado cada vez mais agressivo com os presos. Muito mais. Cada vez mais. Cada vez mais. É uma verdadeira loucura. O que estamos vendo, e para não dizer que a manutenção dessas instalações é nula, não existe. Começou a ser construído em 2015. É incrível que uma prisão desde 2017 em que se abre acabe se tornando, reparem só. Isso é uma evolução rápida, uma decadência total, que acabam tendo águas de esgoto e residuais na parte de trás do pátio.
É incrível, estou falando sério. E esses são centros de tortura. Sistemático? É sempre igual, não muda nada. Tem Tokuito 1 ou 2, nem sei qual é qual, tanto faz pra mim. Olha o lixo onde ele se acumula. As infecções que essas pessoas têm que suportar, os odores que os presos têm que suportar é algo inacreditável. As condições de qualidade de vida são terríveis. Dá pra ver que até já houve incêndios e toda essa fumaça teve que ser inalada pelos presos. É terrível. É terrível o que acontece aqui e não permitem a entrada de observadores internacionais. Não é permitido. Mas cuidado. Cuidado. Porque o pior ainda está por vir. Preparem-se com isso. Um segundo. Porque eu quero mostrar. Para não perder. Vale a pena prestar atenção a este lugar. Vamos voltar agora. Depois este lugar que tem um muro. Um módulo. Apenas fiquem com este lugar em mente. Porque você vai ficar impressionado. Dá pra ver que tem uma quadra aqui, esportiva, né? Bom, calma, que já vamos voltar lá. E o vídeo que vocês vão ver vai deixar vocês pensando a noite toda. Quem dormir depois de ver o vídeo que vamos assistir é de se invejar. Agora vamos para a área de Aragua. Aqui já falamos sobre o que havia. O trem de Aragua estava por aqui. Isso aqui era uma verdadeira bagunça. Um zoológico, prostíbulos, favelas, barracas, barracos, túneis. Por onde fugiu o chefe do trem de Aragua, isso era uma loucura. Nicolás Maduro permitia isso para não arranjar problemas com o pessoal do trem de Aragua até que houve um colapso total. E ele os expulsou então para fora da Venezuela, mandou para a Espanha, para o Chile, mandou para os Estados Unidos, mandou para todo lugar. E tudo isso. Uma melhor aceitação? Regime corrupto do cartel dos sóis. Prestem atenção. Eles até tinham piscina, podiam tomar banho. Não era prisão, era um resort para criminosos. Com tudo incluído. Para os do trem de Aragua. Nicolás Maduro claramente declara guerra a ele, provavelmente por questões de poder. E no final, bem, ele acabou desmontando isso, tirando eles de lá em uma espécie de lavagem de imagem. Falamos muito sobre esse lugar, não muito longe dali. Há mais 2 prisões. Isso é de novo mais do mesmo. É que estou pensando agora mesmo no vídeo que vocês vão ver de Vladimir Padrino e vocês vão ficar malucos. Aqui acontecia a mesma coisa. Prisão de General da Venezuela, centro de reclusão para processados judiciais, 26 de julho. Olhar aqui o que havia no seu momento antigamente. 2007, tudo certo. Veja o que acontecerá desde 2007, 2013. Novamente as cabines típicas do trem de Aragua e tudo sendo controlado por eles. Permitido. Reparem na evolução. Existem prisões onde o crime reina e outras onde são levados presos políticos. Isso é importante entender. Olhem a diferença dessa prisão que estamos vendo agora. Está um desastre, claramente, pelas pragas que havia. Depois isso é desmontado.
Houve momentos em que foi montado de novo, desmontado de novo, teve momentos melhores e piores. Reparem na diferença. Bom, isso já é impressionante. São módulos alongados, onde o teto esquenta de uma forma terrível, terrível. Vocês vão ver que aqui nunca há presos. Nos pátios de cada módulo, nenhum aparece, nenhum. Nunca, nunca, jamais. Aqui sim, 2016, dá pra ver alguma atividade lá embaixo, de algum tipo. 2014. É quando isso estava sendo construído, reparem na construção, imaginem só, em pleno verão, debaixo dessas chapas. Deve ter sido terrível. Não muito longe dali. Diário. Já falamos bastante deste lugar, onde há muitos presos políticos, ocorreram suicídios e as pessoas sofreram muito. Muito, muito mal. Voltamos ao mesmo, mais do mesmo, o mesmo protocolo. E veja, nas prisões onde há presos políticos, eles não misturam com os do crime do trem de Aragua, lá eles não estão. Há outro tipo de presos, Yari 1 e Yari 2. Yari 3. Mas não tem nada a ver. Mas e na prática? Ou seja, como realmente estão esse tipo de pressões para presos políticos? Bom, então família, chegou o momento de vocês assistirem ao vídeo. Eu só digo para vocês. É para fazer vocês refletirem. Vídeo que vamos assistir agora. É outro centro, não é Yari. É o lugar que mencionamos, que não fica longe de Yari. É um lugar que está sendo construído do nada. Aqui está a Senapromil. É assim que se chama. Neste lugar vai ser construído um dos piores lugares do regime. Eu sei que com isso a gente se mete em problemas. Não é que a gente goste de problemas, mas isso precisa ser denunciado. 2017. 2018. Já começa a ser aterrada a área. Já começa a construção em 2019. 19. São feitas pequenas marcas no chão. Agora vocês vão entender o que são essas marcas no chão. É abandonado por um tempo, em 2019. 19. Em 2020 a ideia volta. Ele começa a construir uma estrutura aqui. Estaquebemos aqui. A estrutura é coberta para que não seja vista o que está acontecendo. Te acho uma prisão muito simples, um prédio, a entrada que será da administração, outro prédio para a equipe de guarda e os presos aqui. Família. Atenção ao vídeo. Revista para a construção do Centro de Processados Militares. Aí vemos as quadras. Essa que víamos do ar, como vemos aqui, vocês podem ver. E agora se preparem. Quem está ali é Vladimir Padrino. Quero que vocês olhem ao redor. É uma gaiola, é uma jaula completa. Mas o pior não está aí. Eles mantêm os presos no subsolo. Olhem para o chão. Eles mantêm pessoas presas no subsolo. São apenas alguns segundos de filmagem.
Mas isso é terrível. Como na época medieval. Jogam a comida de cima para que eles peguem e briguem entre si. É uma coisa inacreditável. Olhem este quadro que eles não notaram. Esta cela não tem lugar para dormir nem colchões. Como veem, é de 2 andares. Há alguns presos e no andar de baixo há outros presos. E acho que não preciso explicar, ou acho que não é necessário explicar que também não há banheiros. Acho que não preciso explicar que não há banheiros. E o que acontece quando o ser humano precisa fazer suas necessidades? Os de baixo recebem o que vem de cima. Eu quero que isso fique muito claro. Isso não é questão de mandar observadores internacionais ou denunciar para as Nações Unidas. Isso é uma questão de intervenção militar. Já agora, neste momento. Isso é o que nunca aparece ou se mostra em lugar algum. Isso não é contado em nenhum lugar. E esses são os assuntos sobre os quais não querem que a gente fale. Por isso é super importante que vocês deixem seus likes, que compartilhem essa live agora, por favor, no Twitter. Temos que compartilhar essa live. Porque isso é o mais próximo de um campo do que vocês já sabem. Isso não pode existir em 2025 e... Isso é difícil, porque é difícil de ver. É difícil de entender. Está claro? Está claro com esse assunto. Aí dizem que tem militares presos e tal. Bobagens. Eles têm presos políticos. Há preços políticos. Continuamos. Se é que podemos continuar. Depois de ver isso, é muito complicado seguir. Com algo assim. É uma coisa impossível. Eu vou beber água com a permissão de vocês, porque eu fico impressionado. Claro, eles escondem isso de você assim. Para que você não veja isso de cima. Se voltarmos para a parte de trás, quando isso estava sendo construído, fizeram 2 andares, mas no andar inferior tem a grade e na parte superior está outra linha de presos. Na verdade, repare que a escada está bem ali, do lado direito, onde tem uma moça tirando fotos. Isso é do ano disso, é mais ou menos em... época da Covid. De 2020 a 2021. Eles já tiveram dúvidas sobre o que queriam fazer. Sempre tiveram claro que iriam delimitar esta área, que sempre houve uma delimitação. Nesta área havia um perímetro. Vemos aqui a construção, a estrutura. Mas claro, aqui há coisas que fazem falta, ou seja, há coisas que não estão. Isto, por exemplo, é a estação de tratamento onde os resíduos são descartados, mas ela não é utilizada diretamente. É super pequena, não dá para atender uma população carcerária em um lugar assim. É que é impossível, de qualquer maneira é impossível. Percebam que aqui há manutenção enquanto ali já está seco e sem nada.
Nem sequer utiliza tudo isso com uma torre, 2, 3 e 4 torres. Em um perímetro que é intransponível. Ou seja, muro duplo, porque podemos ver que há um muro duplo, tem este muro, e depois tem outro muro externo. Percebam, hein? Do que estamos falando, desculpa, vocês não estavam vendo? É que estou tão chocado com esse assunto. Esta é a planta supostamente de purificação ou de reciclagem de resíduos. Já não sei qual dos dois, mas dá pra ver que houve um momento em que realmente funcionava junto com essas bases daqui. E depois parou de funcionar completamente. E o que vemos aqui é uma parede dupla, ou seja, aqui tem uma parede e outra parede dupla, ou seja, outra parede mais alta logo atrás. Este é Nicolás Maduro. Este é o cara que fica dizendo que é cristão praticante e que vive pedindo ajuda para as comunidades evangélicas ao redor do mundo. As pessoas precisam perceber realmente o que são. Vejam, reparem. Aqui dá pra ver claramente que há grupos de presos que estão na parte de baixo e outros que estão na parte de cima. E o que os conecta com todos ou com tudo são essas grades. Ali não tem mais nada, ou seja, não tem mais. A história não é mais do que estamos vendo. Após ver isso, acho que as pessoas ficaram em choque. O que acham, pessoal do chat? Quero ver os comentários de vocês no chat. Obrigado pelas assinaturas. Aliás, obrigado pelos comentários. Vamos colocar o superchat de vocês. Paramos porque ainda não vimos nada. Cuidado, pois falta ver tudo. José, muito obrigado. Joseph, muito obrigado. Feliz Natal para essa família. Estratégia. Obrigado aos moderadores pelo trabalho no canal. Um abraço da República Dominicana para todos os venezuelanos. Valeu, amigo. Jéssica e Grisel, obrigado, Feliz Natal e um ótimo 2026. O que você compra todo mês? Estratégias, um enorme avião da OTAN chegando a Trinidad e Tobago. Vamos ver. Vamos ver, o assunto Trinidad e Tobago é impressionante, é uma bomba. Esse formato. É impressionante. Não vejo nenhum avião em Trinidad e Tobago agora. Não vejo nenhum avião. Daquilo que vocês estavam falando, vocês também estavam falando de um avião russo, um Ilyushin. Eu não estou vendo nada por enquanto. Além disso, também estou filtrando isso bastante, sabe? Aviões militares me interessam mais do que civis, mas acredito que deve ter. Deve ter algum tipo de tráfego. Pronto à recuperação. Estratégias militares. Feliz Natal, comunidade cristã. Muito obrigado. Abaguel sim, na verdade, bem, vou estar me recuperando, infelizmente, por meses. Agora de novo. Já achava que estava bem, mas não, pois não. Infelizmente não. E vou ficar um tempo. Vou passar um tempo me recuperando até que tudo esteja bem, mas com certeza vai ficar tudo bem. Amigo Griselda e os organizadores? Organismos internacionais, como a Human Rights, criticam Secó e prisões em Salvador. Sim, isso é genial. Isso é genial. Agora vamos exibir um vídeo de El Salvador. As pessoas criticam um dos países mais seguros do mundo por buscar ser o mais seguro. São coisas que eu não entendo. El Salvador tinha uma taxa de criminalidade brutal, algo escandaloso, tremendo. E agora que colocaram todos os criminosos onde eles devem estar na cadeia e não saem de lá, nunca, jamais os criticam, mas a Nicolás Maduro ninguém critica. Ninguém pode afirmar que ali há um centro de tortura. Ou seja, ali estão as imagens.
Aliás, VAT-91 parece que esteve caçando, esteve vigiando, esteve rondando por aqui. Zona Colômbia, Cartel do Golfo, eles vivem uma fase ruim e não vão melhorar. Não vão ficar bem, pois a situação só vai piorar. Muito obrigado por esse superchat. De verdade, obrigado pelas 20 assinaturas aos Selvas. Muito obrigado, Selvas. Um navio russo prestes a chegar a Trinidad e Tobago. Saiu do Texas, Estados Unidos da América. Não vi, não faço ideia. Andréia, muito obrigado. Vamos colocar de novo para ver se está. Eu não vi, mas tudo bem, se vocês dizem, eu acredito em vocês. Trinidad e Tobago estão recebendo muitas coisas, estão chegando muitas coisas e precisam chegar mais. Vamos voltar ao mapa. Muitas das prisões de extermínio dessas pessoas. A que Maria Corina menciona é esta, é a do Rodel. Fica em Guatire. Isso é Rodel 1, 2, 3. Isto é uma mega prisão. É uma verdadeira mega prisão. E mais do mesmo. Uma estrutura terrível, super abandonada. E é aqui que eles colocam seres humanos. Por causa de sua ideologia. Vocês reparem nisso? Feliz Natal ao estilo militar. Maria Corina Chavado. Muito obrigado pelo superchat. Sim, esses são lugares de tortura. Vamos, não é outra coisa. É exatamente isso que as Nações Unidas estavam dizendo ao senhor Maduro e a todo esse pessoal. É isso. De que vocês estão acabando com um povo muito antiga, né? A prisão do rodeio era super antiga. Em 2023 já existia e parte foi ampliada. Mas chama a atenção que bem ao lado da prisão tem uma casa de luxo com campo, beisebol, piscina, quadra esportiva. Eu não sei, essas coisas me deixam perplexo de várias maneiras, sabe? Principalmente quando eu vejo... Você pensa, meu Deus, também tem o destacamento 443 da Guarda Nacional Bolivariana. Você tem eles aí? Neste lugar é o lugar que Maria Corina está dizendo que estarão ocorrendo ameaças de eliminações. Bom, então aqui temos outra história. Este prédio aqui também pertence à inteligência bolivariana. E aqui também há celas para tortura. Esse é um... Já falamos muito sobre o helicoide, vocês já sabem, a prisão onde Delcy os mantém presos aqui. Mas sobre o qual não tínhamos falado é um chamado La Tumba. Nos subsolos desse edifício, debaixo da terra, na Praça da Venezuela, está cheio de celas, é uma prisão subterrânea. Essas pessoas não veem a luz do dia. Com sorte, às vezes é permitida uma vela na escuridão. Aí é onde colocam essas pessoas. Para que as pessoas entendam claramente. E Maracucho, boa noite e estratégia, feliz véspera de Natal. A justiça de Deus, às vezes demora, mas sempre chega. Sim, é verdade. E é uma forma de medir a paciência do ser humano. Quão pacientes somos, quanto somos capazes de resistir? Debaixo deste prédio, que é um dos prédios da inteligência bolivariana, como eu disse, existe uma mega prisão ali com pessoas. Chama muita atenção esse ramo verde. Bem, outro ícone das torturas. Ramo verde, por favor.
aqui na prisão de Ramo Verde. Eles sempre tiveram vários presos políticos. Mas parece que o mundo tem coisas mais importantes para ver ou pensar. Não sei o que vocês estão pensando agora no chat com seus comentários. Vamos ver os comentários de vocês. Dios. Isso que está acontecendo é demais. Demasiado. É demais. Demasiado. Já vimos a de Tocoron e a do Trem de Aragua recentemente. E isso é um dano irreparável ao país. É um dano irreparável à humanidade. É algo que não faz sentido. Bom, esperem, que tem mais. Existem prisões para mulheres? Prisão para mulheres. Puente Ayala é só para mulheres. Vocês conseguem imaginar Claro. o que é que pode acontecer lá? Ser mulher e ir para a cadeia? Senhores e senhoras, preparem-se. Porque pode ser difícil. Aqui vocês podem ver que estavam construindo uma prisão muito maior. Na verdade, isso é uma prisão. Agora que estou reparando, já teve seus momentos de esplendor? Evidentemente. Construída entre 2006 e 2009. Muy bien. Uma prisão bastante estruturada, com diferentes muros. Nós vemos por aqui. Mas há prisões que são somente para mulheres. Imagine o que ele pode pensar. Aliás, o projeto de prisões de Nicolás Maduro é expansionista. Notem que isso é de 2011. Como ele continua construindo, querendo construir mais e mais prisões? Porque, claro, é preciso alcançar o número de dissidentes. Ele chegou a abandonar o projeto em 2017. Não houve recuperação, pelo contrário, foi sendo desmontado ou degradado. Eles não tiveram dinheiro suficiente para abrir uma prisão ainda maior e colocar mais mulheres. No entanto, esta aqui está em funcionamento. Reparem aqui, como os presos têm que se alinhar em fila. Olhem só, ali... Vocês veem a imagem antes e depois. Os presos têm que se alinhar assim. Insisto nisso, é um campo de vocês já sabem ao que estou me referindo, o informante. Muito obrigado, Ei. Obrigado pelas palavras que você me dedicou no seu canal. Tocaram meu coração, obrigado por se importar com minha saúde. A vida tem dessas coisas, irmão. Tem dias que estamos bem, dias que não estamos bem. Deus nos coloca à prova a todos. E o importante é que temos força. Temos força para contar tudo isso, para contar o que está acontecendo, o que está ocorrendo, e todos colocando o nosso grãozinho de areia. Eu sempre digo isso. O informante Guarimba... Eduardo, todo mundo coloca seu pontinho, eu também sempre coloco o meu. E sobre os satélites e imagens, vocês estão acompanhando isso aqui? E sinto que não é suficiente. Às vezes não é suficiente, porque as pessoas que realmente precisam perceber que isso tem que sair já, não percebem. Isso não pode continuar assim, é muito terrível. Outra das prisões, La Pica. La Pica é mais um desses lugares sinistros do regime, onde levam pessoas para longe e as fazem desaparecer. E de La Pica você acaba na selva, literalmente enterrado. La Pica é outro lugar sinistro, sem manutenção ou qualquer estrutura. Te levam para lá e quando chegar a sua hora você vai morrer. É assim que é o regime, é assim de claro que é o regime. Tem outro centro de detenção no Amazonas, este aqui. São centros pequenos, porque lá na região do Amazonas não é que haja muita esperança de vida. Quando você é um prisioneiro, vão te jogar direto no rio.
diretamente, o que é terrível. Eu quero colocar o vídeo de novo para que as pessoas vejam. Pessoas debaixo da terra. Ou em um andar intermediário, mas recebendo tudo o que vem de cima. Isso é horrível, me desculpem, isso é algo horrível. A questão dos direitos humanos. Eles devem intervir já? Mas agora não é mais mandar um observador para anotar em um caderno. Mandar um ataque e acabar com esse regime. Como conseguem dormir sabendo o mal que fizeram a tantos? A segunda parte deste programa será nada mais nada menos do que as valas comuns. Onde enterram os desaparecidos, por que os jogam no rio? É impressionante tudo o que vamos ver e tudo o que ainda está por vir. Vamos esperar, vamos esperar. Nós fizemos a nossa parte com essa questão de Maria Corina. Os comentários dela estão aqui. Criamos um mapa para explicar ao pessoal o que está acontecendo. O túmulo, vocês viram o nome? O nome já assusta. Por si só, já me mandaram o túmulo. É tremendo. É incrível. Família, o like de vocês é essencial. Obrigado por estarem ao vivo conosco. Tem que... De verdade, tem que fazer algo com isso, tem que fazer alguma coisa. Família, foi um prazer estar com vocês ao vivo. Estratégias militares? Graças à sua comunidade, vocês fazem parte de tudo isso e... Muito obrigado, André Vilar, pelas 50 assinaturas e a todos que nos acompanharam. Até o próximo programa. Eu vou descansar, vocês vão me desculpar, eu gostaria de ficar com vocês por 3 horas, mas não posso fisicamente, infelizmente vou descansar. Acho que já contamos muito hoje. Um abraço.